A questão de que ele não consegue ser um bom profissional sem ele ter um pouco de sentimento. Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Mas o Vasco é uma empresa. Você acha que tem que olhar para essa empresa que é o Vasco da Gama, olhar o escudo que o cara torce na hora de ele estar administrando, ao invés da competência? Se o Luiz Melo fosse flamenguista e um puta de um CEO, você acha que isso pesaria? Ou só tá pesando o time que ele torce por causa do trabalho ruim? Também são esses dois pontos. Bom, primeiro eu vou falar em cima da blindagem que vocês falaram de elenco aí, que na verdade o que eles fizeram foram jogar o treinador na rinha e jogar os atletas, que eles, se vocês não lembram, eles jogaram o Léo Pelé, o cara tentou se posicionar e tal. Mas também eles também não podem se posicionar muito, porque eles não sabem o que falar, né? Quando eles falam mal pra caramba, eles não têm condição de se posicionar, porque eles não conhecem nada de futebol, não conhecem nada do clube. Quando você representa um clube de futebol, você tem que saber se posicionar de acordo com com o que o torcedor sente, de acordo com o que aquela instituição representa. Eles não sabem isso. É por isso que aí entro logo na sua pergunta, é por isso que eu entendo que o representante desse clube ele tem que ter um mínimo de sentimento por esse clube, um mínimo de sensibilidade, porque senão a comunicação dele fica muito ruim. Você não consegue se comunicar com o torcedor se você não entender o que o torcedor sente. Então, não é questão do cara ser bom profissional ou não, é questão de que ele não consegue ser um bom profissional sem ele ter um pouco de sentimento. O futebol brasileiro ele é totalmente diferente do futebol mundial. A gente não é uma empresa simples. O futebol no Brasil, ele movimenta realmente com toda a população. É um envolvimento tão grande das pessoas, ele entra na casa das pessoas de verdade. Então na vida das pessoas, no trabalho das pessoas, todo mundo chega no trabalho e fala sobre futebol, chega em casa e fala sobre futebol. Então o futebol realmente não é um entretenimento como é em outros países. Isso aqui é uma coisa muito diferente, é muito séria. Além de ser o sonho de muitas famílias, além de ser a esperança de uma ascensão social de muitas famílias. Então é totalmente diferente a maneira como o futebol brasileiro é encarado. Então não é ser só profissional. Tem que ser profissional e tem que ter um sentimentozinho pro clube, porque senão falha nessa comunicação. É por isso uma das questões que a comunicação deles é muito ruim. Porque eles não entendem como que o torcedor se sente. O cara não pode, numa situação como o Vasco está hoje, estar comunicando como se as coisas estivessem tudo bem. Como se as coisas... Porque não estão. O torcedor tem um sentimento lá, o torcedor está sentindo. Quando você se comunica dessa maneira, você está se afastando cada vez mais do torcedor. Então, o gestor de futebol, ele tem que se aproximar do torcedor. E para se aproximar do torcedor, ele tem que ter um pouco do feeling do que o torcedor está sentindo. E me desculpe, cada torcedor tem uma característica, cada clube tem uma característica. Alguém que... Eu, por exemplo, que fui... participei do departamento de futebol do Vasco durante anos e tenho uma expertise de futebol enorme de toda a minha vida, não é a mesma coisa se eu entrar num clube rival, no Botafogo, no Fluminense ou no Flamengo, eu não vou ter o mesmo desempenho que eu tive no Vasco, porque ali tem todas as características que o clube tem, as características que o torcedor gosta, como o torcedor gosta de receber a comunicação, como o torcedor gosta de encarar, maneira como ele como ele tem, assim, dedicação à sua sede, dedicação aos seus símbolos, aos seus ídolos, né? O cuidado. Cada um encara de uma maneira, cada torcedor encara, cada clube tem... Até por isso que cada um torce para um clube, senão todo mundo torcer para o mesmo, não é? Torcer só pro que ganha. Isso aqui não é que nem você vai lá torcer pro basquete nos Estados Unidos, você chega lá, você quer torcer pro time que tá ganhando. Cara, eu torci hoje pra um time, hoje eu sou Lakers, hoje eu sou Denver. Não é dessa maneira que funciona. Aqui é totalmente diferente. Aqui é uma coisa de um envolvimento muito grande, um envolvimento de paixão muito forte. Então você tem que saber, me desculpa, mas eu não consigo entender o futebol tendo sucesso sem ter envolvimento de paixão nele. Eu acho que tem que ser profissional, tem que ter cara capacitado, gabaritado, mas com um pouco de sentimento. Não é possível que em 15 milhões, 20 milhões de vascaínos não se encontre um profissional gabaritado para estar ali naquele lugar. Então, eu fico feliz deles terem me escutado, de eu estar brigando aqui, discutindo que tinha que tirar e tinha que tirar, não só por ele ser incompetente, porque além de tudo ele não era um bom profissional, ele não tinha competência para estar ali, independente de ser Flamengo ou não, mas eu acho que o fato dele ser Flamengo é um agravante e levou ainda mais ele ter um desempenho ruim. Então tem que trocar realmente, ainda bem que os americanos estão escutando alguma coisa, que parece que eles escutam pouco.